Olá galera do canal Assim é Fácil, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de matemática e agora vamos falar de um assunto um pouco extenso que ele aplica vários conceitos que é a análise combinatória, tá? Para começar esse assunto nós vamos começar com o princípio fundamental da contagem. Esse princípio ele pode resolver qualquer cálculo de análise combinatória, mas vai chegar num ponto que ele vai ficar bem complexo. Então, para isso, nós vamos pegar umas pequenas ideias e assim trabalhar os outros conceitos, que é arranjo, permutação, combinações. Mas por enquanto vamos ficar aqui no PFC, princípio fundamental da contagem. O princípio fundamental da contagem, ele é um princípio que utiliza soma ou multiplicação. Então, quando nós utilizamos soma e quando nós utilizamos multiplicação? Essa é a pergunta que cabe nesse conceito, né? A soma ela vai ser empregada quando no enunciado, no local-chave, claro, vai existir a palavra ou. E a multiplicação vai ser empregado quando encontrarmos a palavra e, ok? Então, para isso, eu preparei alguns exemplos. Mas antes de apresentar esses exemplos, eu quero falar uma coisa. Me acompanhe aqui. Vamos imaginar uma pessoa numa lanchonete, tendo que escolher 3 tipos de lanches, e esses lanches são hambúrguer, pastel ou crepe. Quantas possibilidades diferentes essa pessoa tem? Então, vamos lá, ó. Ele tem que escolher hambúrguer, pastel e crepe. Suponhamos que nessas opções ele tem 2 possibilidades de bebidas. Então, a bebida número 1 é o refrigerante, nosso refri, e a bebida número 2 é um suco, ok? Ele tem que combinar o quê? Esses lanches com as bebidas. Quantas possibilidades é possível? Bem simples, gente. Ó, se ele escolher o pastel, por exemplo, ele tem a possibilidade de escolher 2 bebidas. Se ele escolher o crepe, ele também tem 2 possibilidades de escolha em bebidas. E se ele escolher o hambúrguer, ele também tem 2 possibilidades de escolha. Quais são? Ele pode comer pastel e beber um suco. Ou ele pode comer um pastel e beber um refri. Ele tem essas possibilidades. A mesma coisa o crepe. Ele pode comer o crepe e tomar suco. Ou, se for da escolha dele, ele pode beber um refrigerante. Ok? Ele também pode comer um hambúrguer e tomar um suco, certo? Ou beber um refri. Muito bem, gente. Veja o seguinte. Pegando a comida, vamos colocar aqui, a comida e a bebida, quantas combinações dá? Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ele for comer pastel, ele tem 2 possibilidades. Se ele for comer crepe, ele tem 2 possibilidades. Se ele comer hambúrguer, ele tem 2 possibilidades. Então, as combinações aqui seria 6, ok? Mas desmembrar tudo isso aqui é um pouco complicado. Nós temos que fazer coisas rápidas, né? Então, vou ensinar uma setinha aqui. Ele tem 3 tipos de comidas, né? 3 tipos de comidas e 2 tipos de bebida. Olha a palavra-chave, né? Nós falamos que o princípio é soma ou multiplicação. Então veja, se eu tenho 3 e 2, ele pode beber pastel e beber suco. Seria uma escolha.
Ele pode comer pastel ou beber refrigerante. Então entramos com a palavrinha e. Então a palavrinha e, ele significa que é uma multiplicação. Então 3 vezes 2, 6 possibilidades. Assim que nós resolvemos, ok? Vamos lá, outro exercício. Eu vou começar pelo exercício 2, o exemplo 2, tá? Porque o exemplo 1 é mais difícil. Então, veja o seguinte, aqui, ó. Exemplo 2. Deixa eu escrever exemplo aqui. Exemplo. Entre os 12 países participantes da Copa América de 2011, quantas possibilidades de resultado final havia para primeiro e segundo lugar? Galera, veja o seguinte. Nós temos duas posições, né? Temos 12 países. Significa o quê? Que eu tenho uma escala. Eu posso sair do primeiro país até o 12º país. Eu vou ter vários países aqui dentro, certo? Vários países. Então, dentre esses 12 países, um deles vai ser primeiro lugar e segundo lugar, ok? Então, veja o seguinte. Eu posso colocar aqui, vou pegar por último, o 12º lugar, ele estaria na primeira colocação. E o 11º, ele estaria na segunda colocação, né? Primeira colocação, segunda colocação. O que acontece, gente? Isso a gente pode dividir a resolução desse problema em duas etapas. A definição do primeiro colocado é a definição do segundo. Então, para o primeiro lugar, há 12 candidatos. Temos 12 candidatos. E para o segundo lugar, nós temos 11 candidatos. Então, o que acontece? Eu posso fazer o princípio multiplicativo. Então, eu vou fazer 12 vezes 11. Então, nós temos quantas possibilidades? Vai dar 132 possibilidades. Se eu pegar do 1 até o 12, eu tenho 132 possibilidades de colocar primeiro e segundo lugar. Legal, gente? Fácil, né? Vamos ver um último exemplo aqui. Temos aqui esse exemplo. Quantos números pares de 3 algarismos distintos podem ser formados com os algarismos 2, 3, 5, 6, 8 e 9? Gente, esse daqui já é um pouco mais complexo. Temos 3 algarismos, né? Temos primeiro algarismo, segundo algarismo, terceiro algarismo. Então, ó, primeiro algarismo, segundo e terceiro. Muito bem. Ele precisa ser par. Ele precisa ser par. Então, para ser um número par, precisa ter uma terminação que seja um número par. Nesse caso, os números pares que nós temos nessa escala aqui são os números 2, 6 e 8, ok? Então, vamos supor o seguinte. Nós temos 3 números pares. Então, significa que existe 3 possibilidades de terminar com um número par. Então, eu vou fazer um no cantinho aqui, ó. 1, 2, 3 algarismos. Eu vou falar que eu quero o número 2 como um algarismo com terminação par, o número 2. Então, significa o quê? Que eu preciso escolher 2 números, certo? Então, eu risco aqui, ó, 2, riscado. Significa o quê? Que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades de escolha. Eu posso escolher 5 números. Então, eu venho aqui e coloco o número 5. Ok? Desses 5 números, eu vou falar que eu quero o número 5. Coloca aqui, 5. Risca ele. Significa o quê? Quantas possibilidades eu tenho para colocar nesse algarismo? Significa que temos 1, 2, 3 e 4. Então, eu tenho 4 possibilidades de escolha. Desses 4, eu posso escolher qualquer um deles. Olha o que acontece, gente. Lembra lá do começo? A palavrinha e. Aqui nós temos a palavrinha e.
Então significa que é um princípio multiplicativo. Então vamos fazer a multiplicação. 4 vezes 5 vezes 3. Então nós temos 4 vezes 5 vezes 3. Nos resta o quê? 60 possibilidades. Ok? Tá certo, gente? O princípio fundamental da contagem ele é simples de entender, mas requer um pouco de atenção. Na próxima aula nós vamos continuar com outros conceitos e garanto a vocês que vamos fazer muitos exercícios. Fica aí um grande abraço e até a próxima aula. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Tchau, tchau. Um abraço.